Olá pessoal, na aula anterior nós falamos sobre as características gerais dos plateumintos e falamos do primeiro grupo de plateumintos, que é a classe dos turbelários. Agora nós vamos falar da classe dos cestódios e dos trematópteros. A maioria desses animais que são conhecidos pelo ser humano são parasitas, e alguns até parasitas do ser humano. E eles têm algumas importantes adaptações para essa vida parasitária. Então, quais são essas importantes adaptações? A primeira delas é que eles praticamente não se locomovem. A segunda delas é que eles têm adaptações para viverem fixos às paredes do nosso intestino. Então, são ventosas, ok? E ganchos, na qual eles vão usar para se prender, então, às paredes do intestino. Eles também não vão possuir mais o tubo digestório. A gente viu que o tubo digestório nos plateumintos é incompleto, só tem uma boca, mas esses daqui não vão ter nenhuma boca. Eles vão absorver os nutrientes pela superfície do corpo, já que eles vão viver no intestino. E outra importante adaptação é que eles produzem muitos ovos. Esses animais são praticamente uma máquina de comer e botar ovos. Uma fêmea adulta pode pôr mais de 1000 ovos por dia. Isso é muita coisa. Então vamos lá. O primeiro grupo que a gente vai falar é a classe dos trematóides, que nesse caso aqui nós vamos ter o esquistossoma. A espécie mais conhecida, mais famosa no Brasil é a Esquistossoma mantsoni. Esse verme, ao parasitar o ser humano, ele provoca uma doença que é popularmente conhecida como barriga d'água. Tá? Essa grande aumento do abdômen vem devido ao fato que o verme vai atacar o fígado e o baço. Isso vai promover uma infecção e um inchaço desses órgãos, que já vai aumentar o abdômen. E além disso, o processo inflamatório vai fazer com que se acumule fluidos na cavidade abdominal. Então, a barriga cresce muito, certo? Esses animais, eles têm dimorfismo sexual secundário. Então, o macho e a fêmea têm diferença na anatomia do corpo. Nós aqui temos um macho, o macho tem esse canal, e aqui nós temos uma fêmea. A fêmea entra dentro desse canal. Então o macho aqui libera os seus espermatozoides para fecundar os óvulos da fêmea. Essa fêmea pode botar mais de 1000 ovos por dia. Em geral, eles vão viver no fígado humano. Como é o ciclo vital desses animais, então? Uma pessoa doente vai eliminar nas suas fezes os ovos. O verme vive no fígado e ele vai liberar numa veia do fígado, chamada veia porta hepática. Ele vai liberar os ovos nessa veia e essa veia tem conexão direta com o intestino. Então os ovos dele param no intestino. Então nas fezes de uma pessoa doente vai ter ovos. Esses ovos eles vão contaminar a água. Pode ser água de um rio, de uma lagoa, enfim. No Brasil nós temos um grave problema. Estima-se que menos de 5% do esgoto no Brasil seja tratado. Então, independentemente se uma pessoa tem na sua casa, na sua residência, um banheiro com vaso sanitário, mas as fezes das pessoas de um jeito ou de outro acabam indo para rios e lagos. E os ovos então vão contaminar a água. Desses ovos vão sair uma larva chamada miracídio. Esse miracídio ele vai precisar de um hospedeiro intermediário, que é um caramujo, que são os caramujos do gênero Bionfalaria. Eu já vou mostrar aqui alguns representantes desse gênero. O miracídio vai entrar no caramujo, ele vai se reproduzir e de dentro do caramujo vai sair um outro tipo de larva, chamada de larva cercária. Essa larva agora vai ficar na água. Se o ser humano ingerir essa larva, bebendo água contaminada, ou mesmo se só entrar na água, a larva vai entrar no corpo humano. Por quê? Porque a larva consegue penetrar pelos poros. Quando a larva penetra no poro, ela provoca um processo de irritação, que provoca coceira. Em algumas regiões onde é mais endêmica essa doença, onde é mais fácil contraí-la, existe até um ditado: se entrou na água e coçou é porque pegou. Isso acontece por quê? Porque a larva entra pela pele e provoca essa coceira. A larva vai entrar na pele, vai ganhar os vasos sanguíneos e pelos vasos sanguíneos vai percorrer o corpo até chegar novamente ao intestino. Lá no intestino os vermes vão se desenvolver e vão então atacar o fígado e o baço, fechando novamente esse ciclo. Então aqui nós temos alguns representantes dos caramujos do gênero Bionfalaria.
Esse aqui é um caramujo de menor porte. Esse aqui já é um caramujo de porte maior. E esse aqui é um caramujo que foi introduzido na nossa região, que é o caramujo africano. Ele também pode transmitir essa doença, ok? Essa doença, como eu disse, ela é um problema grave no Brasil, já que a gente tem um problema com a falta de tratamento de esgoto. E não é só a falta de tratamento de esgoto. Em muitas regiões nós temos esgoto a céu aberto. A doença tem cura, ela é tratável com medicamentos, mas você nunca fica imune a ela. Então uma pessoa que mora numa área de risco, ela pode usar a medicação, se livrar da doença, mas se contaminar semanas ou meses depois novamente. Tá? Esse é o grave problema de não ter o tratamento de esgoto. Um outro verme plateuminto que pode causar uma doença no ser humano é a facilo hepática. A facilo hepática não é tão famosa, mas ela também é uma doença que ataca os brasileiros. Ataca os brasileiros desde 1918, os primeiros relatos são. Esse verme, ele em geral, ele vai ter vários hospedeiros definitivos, não é só o ser humano. Esse verme, na verdade, ele pode atacar o boi, a ovelha e o ser humano depois de adulto. A gente chama esse animal de heteroxenômio, ou seja, ele hétero diferente, xenos espécie, então ele pode atacar várias espécies diferentes. O ciclo de vida desse verme é o seguinte: o boi, a ovelha ou a pessoa contaminada vai ter o verme no seu fígado. O verme também vai liberar os ovos nas veias hepáticas que tem contato com o intestino. Os ovos param no intestino e vão sair junto com as fezes. Esses ovos vão contaminar a água. E aqui nós temos um outro caramujo que é o hospedeiro intermediário também. Não é os mesmos caramujos do caso da esquistossomose. Então, vai ter uma série de etapas, uma série de larvas que vão se desenvolver até entrar no caramujo. Depois que entra no caramujo, vai completar mais uma etapa de desenvolvimento e vai sair uma larva. Essa larva, então, geralmente vai se esconder em plantas semiaquáticas. Por exemplo, o agrião. Então, se eu consumo o agrião sem ser lavado, sem ser feita uma boa higienização dele, eu posso me contaminar. O mesmo vale então para o boi e para as ovelhas. Se eles consumirem, né, no caso deles muito mais fácil, já que eles são herbívoros, se eles consomem então essas plantas contaminadas, eles vão se contaminar novamente, fechando o ciclo. O próximo animal plateuminto que pode causar doença no ser humano são as tênias. Nós temos duas espécies de tênia que pode causar doença no ser humano: a tênia solium e a tênia saginata. Elas têm uma diferença no escólex. O escólex é uma espécie de cabeça desses animais. A diferença é que a tênia solium, ela além de ventosas, vai ter ganchos, e a tênia saginata só tem ventosas. Todas as duas podem atacar o ser humano. A diferença é o hospedeiro intermediário. Então, aqui é um corpo, né? A tênia pode ficar enorme, ela pode ocupar toda a extensão do intestino humano. Então, um verme desse adulto pode chegar até a 7 metros de comprimento. E ela vai ter um corpo dividido em proglotes, em pedaços. E cada proglote dessa, ela vai ter o sistema reprodutor masculino e feminino. Esses vermes, devido ao fato de eles se desenvolverem e ficarem muito grandes no intestino humano, em geral só sobrevive um. Daí o termo popular de solitária. E eles desenvolveram a capacidade de fazerem autofecundação, ou seja, os espermatozoides dela podem fecundar os próprios óvulos. E essas proglotes, então com ovos fertilizados, deixam o corpo de uma pessoa doente junto com as fezes. O ciclo, como é o ciclo desse animal então? Esse ciclo é o seguinte: uma pessoa doente vai ter nas suas fezes os ovos do animal. Esses ovos podem contaminar vegetação ou até a água. No caso da tênia solium,
Se um porco se alimentar dessas plantas ou dessa água contaminada, ele vai ingerir os ovos e na carne dele vão se desenvolver as larvas, que são chamadas de cisticercos. Quando o ser humano come a carne desse porco contaminada, ele se contamina e aí vai ter um verme, vai haver o desenvolvimento de um verme adulto no seu corpo. Agora, se for a Taenia saginata, o hospedeiro intermediário vai ser o boi. Então, o boi, ao comer o pasto ou beber água contaminada pelos ovos, vai ter o desenvolvimento de larvas na sua carne. Ao comer a carne desse animal contaminado, então eu desenvolvo uma Taenia adulta. As pessoas têm muito medo com a carne de porco, mas a verdade é que a carne de boi também pode estar contaminada. É por isso que é muito importante a gente sempre consumir carnes que passaram por inspeção sanitária. Okay? E se a carne é de uma procedência não muito garantida, então assar bem. A carne bem passada ou a carne no ponto não oferece risco, porque as larvas morrem com o calor. Agora, a carne mal passada, o calor não chegou dentro da carne, então as larvas ainda continuam vivas. Então elas oferecem um risco à saúde, sim. E com relação a essa doença, nós podemos ter uma forma ainda mais grave, que é quando o ser humano, em vez de comer a carne contaminada com as larvas, bebe a água contaminada com os ovos, ou até se alimenta de alguma planta mal lavada que tem os ovos. Nesse caso, o ser humano vai fazer o papel do hospedeiro intermediário. Então, as larvas vão se desenvolver no corpo humano. Quando as larvas se desenvolvem em um órgão vital, por exemplo, no coração, aqui nós temos um coração com cisticercos, as larvas literalmente podem abrir buracos no coração. E isso vai levar uma pessoa à morte por um infarto. E se for no cérebro, literalmente podem cavar buracos no cérebro. Então isso vai ser chamado de neurocisticercose, que é muito grave. Pode dar ataques epiléticos e inclusive levar a pessoa até a morte. Certo? Então era isso que nós tínhamos para falar sobre os plateumintos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.